Obrigado, senhor presidente, nobres pares. Também queria parabenizar a vereadora Estela ali pelo pedido de informações. Prestei bastante atenção também na fala do vereador Frisso, que em parte concordo, mas eu queria dizer, vereador Frisso, que dificilmente os deputados vêm aqui e dão uma emenda para o prefeito. São os vereadores que vão lá passar a bandeja. Os vereadores vão lá pedir para o deputado, o senhor poderia me conseguir a emenda de tanto para mim poder fazer aquele projeto, ajudar naquela rua, naquela escola, porque os vereadores têm o conhecimento da cidade, cada um no seu setor, né, do que precisa, do que não precisa para a sua população. A gente vai a Brasília fazendo essas viagens, né, ir lá passar o chapéu, como a gente diz, né, com os nossos deputados e pedindo esses valores para essas determinadas funções. Quanto à questão da prefeitura ter os projetos prontos, isso seria um sonho, né? Por enquanto é utopia, mas seria um sonho, né? Porque daí nós, vereadores, poderíamos buscar com a prefeitura quais os projetos que estão prontos, e daí, através disso, ir buscar estas emendas. Eu queria dizer também a importância desse pedido de informação, vereadora Estela, porque na legislação passada eu tinha trazido uma emenda de R$600 mil para as UBSs do interior, que era para a saúde, né? E para aquilo que foi pedido, praticamente não foi feito nada, a não ser um toldo em Fazenda Souza. Depois, no final da legislação, quase, né, então que a secretária me deu as devidas explicações, me deu um retorno, me explicando a diferença que nós, vereadores, precisamos saber, que existem vários tipos de emenda. E, não, por exemplo, eu não posso pegar uma emenda de custeio, vereador Frisso, para uma obra, porque a prefeitura não vai poder usar aquele dinheiro para fazer a obra, porque ela é uma emenda de custeio. Me permite uma parte. Já lhe passo. Então, isso é muito importante. Por isso que agora, quando eu vou pedir emendas para os meus deputados, claro, muitas vezes eles não têm como, né? Mas quando dá, eu sempre peço emenda livre. Por quê? Porque a emenda livre, tanto na saúde, como na educação, como em todos os outros setores, ela pode ser usada para qualquer coisa. Pode ser usada para uma obra, para a compra de um veículo, para a compra de um terreno, sempre daquela autarquia, claro, daquela secretaria. Mas pode ser usada para vários setores. Mas, se é uma emenda que não é livre, é importante que o vereador entenda essa situação. Porque tu vai cobrar do secretário uma coisa, do executivo uma coisa que ele não pode fazer com aquele dinheiro. Então, é muito importante, como agora, por exemplo, que eu consegui uma emenda livre de R$1 milhão para a saúde, onde será investido na UBS de Santa Lúcia, na compra de um terreno em Santa Lúcia para a futura UBS, na telemedicina na UBS de Fazenda Souza e a cobertura dos veículos da UBS, inclusive a próxima ambulância que a gente espera receber nos próximos tempos. Sua parte, vereador. Vereador, só para poder explicar para os colegas que vão ter o acesso ao pedido de informações ou que já leram, a gente tem o grupo de natureza de cada despesa que está descrito aqui. A maior parte é do grupo 4, que é o grupo de investimento. Em aquisição, instalação de equipamentos, de materiais permanentes, execução de obras, mas também tem o grupo 3, que é a manutenção e o funcionamento, é a área de despesa. Então, a gente também botou aqui no pedido de informação essas legendinhas para todo mundo conseguir entender. Isso é muito importante, vereador, porque assim a gente esclarece também aos novos vereadores, né, para que entenda que quando você vai pedir uma emenda, você tem que saber se aquela emenda que você está indo pedir para determinada função, ela pode ser usada para aquela função. Porque se ela não pode, não é o prefeito que não quer atender a gente, não é o secretário que não quer atender a gente, mas é a lei, o que a lei determina sobre as emendas. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Com a palavra